Fala, aurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast, nosso programa, eu peço para você que nos segue, nossos seguidores, nossos torcedores, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude Für Borussia über den Asphalt. 3:2, Als wir wär's ein rasten alle aus. Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, que não está tão recheada, mas ainda assim contamos com nossos ases, com nossos craques. Estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arade. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Julito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo. Tranquilo, né, Rê? Hoje eu joguei responsabilidade para você do camisa 10, hein? Então, qual o seu destaque inicial aí? O destaque inicial dessa semana vai ser os amistosos desastrosos. Olha só, hein? E para quem não teve oportunidade de acompanhar os amistosos, vamos saber aqui com o nosso querido Renan. E também estou na presença do nosso querido Breno, dele que é do BorussiaDortmundBrasil.net e hoje faz parte do nosso podcast oficial e lhe dou a camisa número 9, camisa de matador hoje nesse podcast. Boa noite, Breno, tudo bom? Boa noite, Joel, boa noite, Renan. Vamos para mais um podcast. Não sou tão centroavante, mas vou fazer meus golzinhos aqui. Demorou, o importante é bola na rede, Breno. E Breno, qual é o seu primeiro destaque inicial aí? Então, eu vou dar um destaque inicial. Por que o BVB investe em outros esportes e por que não investe no futebol feminino como os outros clubes? Pertinente questão, né? Pertinente questão, vamos abordar isso no nosso podcast hoje, né? Como podemos ver aí, destaque inicial muito bem elaborado pelos nossos integrantes. E, como já é de tradição do nosso próprio podcast, vamos de kickoff com o nosso querido Renan. E hoje temos tempo para falar que é o kickoff, né? Que é sempre uma jogada ali chave no final do começo de partida, isso no conceito do futebol virtual e trazemos para o nosso podcast. Renan, seu kickoff aí. Kickoff de hoje está relacionado também com meu tema inicial, né, que é sobre ele engloba os amistosos, porém mais uma vez falando do nosso querido Favre, né, após os amistosos aí ele deu algumas declarações, já tinha falado antes que a imprensa uma parte da imprensa pegava no pé dele, que atrapalhava o trabalho dele, e a mais nova dele foi após os amistosos ele admitir que nem ele mesmo conhecia alguns dos jogadores da base que tinham sido disponibilizados para ele utilizar nos amistosos. Agora eu te pergunto, você é o técnico principal da equipe. Como que você não conhece alguém que está no seu time? Como que você não estuda a base do seu time? É o básico que você tem que fazer. Ou seja, ele falando isso prova o que a gente já vem falando há um tempo. O Dortmund não olha para a base. Olha para a base dos outros. Mas do próprio Dortmund não olha. Porque para ele falar isso, que ele não conhece as peças que foram dadas para ele utilizar nos amistosos, para mim soa como um pouco de amadorismo, tanto dele quanto da diretoria. Porque a diretoria deveria cobrar isso dele olhar para a base. Porque a base também é Borussia Dortmund. São jogadores que já estão no clube. Alguns são pagos, alguns não, né? A grande maioria é paga pelo clube. Como que o técnico do principal não observa algo de dentro do clube? Para mim não encaixa isso aí, não.
E ele também afirmou o que todo mundo já sabia, que o elenco dele não tem peças suficientes para a zaga, porque ele queria jogar com uma linha de 3 zagueiros de forma consistente, mas com isso ele não consegue, ele não tem peças suficientes. Mas agora que ele descobriu, depois de 2 temporadas, ele demorou tudo isso também para perceber. A nossa base que ele não olha, tem um zagueiro aí que que inclusive a gente já até postou sobre ele no Instagram. É um zagueiro ótimo. É um dos melhores da base. O nome dele agora eu não vou lembrar de cabeça, mas é um zagueiro rápido, que é o que a gente tá precisando, um zagueiro consistente e é novo. Inclusive ele tava na pré-temporada junto com o Moukoko. Só que falaram que ele não vai subir para o time principal. Então fica complicado a gente pensar em ter uma boa temporada quando nosso time tem decisões e atitudes muito amadoras. Renan, é meio até amador da parte do Favre, né, dar uma declaração dessa, porque assim, podemos levar para 2 lados o que ele falou. E os 2 lados vão levar, no caso, a um pessimismo. Por quê? Quando ele diz que não conhecia os jogadores da nossa base, ele pode estar falando até, talvez não tenha sido isso, mas ele poderia jogar com um lado de elogio. Nossa, mal conhecia os jogadores da base, como esses jogadores são bons. Poderia fazer como elogio ou também como um ponto crítico também, né? Eu não conheci os jogadores da base e não foram me apresentados. Das 2 formas, mostra que ele tem pouco conhecimento sobre o elenco, o que não podemos aceitar. Por quê? Porque ele já está 2 temporadas no Borussia Dortmund, né? Sendo que uma delas ele era para ser campeão e não foi campeão. Então, por isso, quando nós colocamos o dedo na ferida de quem defende o Favre, não é porque estamos torcendo contra o Borussia Dortmund, é porque tem coisas acontecendo que assim, nós que estamos de fora estamos vendo. E aí, quando essas coisas acontecem e são expostas a público, aí é impossível você não falar e apontar o dedo e dizer, olha, eu avisei. Porque já vemos batendo na tecla aqui há muito tempo. E é algo que não pode ser aceito, é algo inadmissível. O Borussia Dortmund tem que dar atenção à sua base e, sobretudo, o que sempre citamos aqui, e praticamente o nosso mercado europeu já acabou, né? Daqui a pouco a janela fecha e não trouxemos nenhuma peça para o sistema defensivo. E Renan e Breno, né? E o que o Fábio vai fazer nesse caso? Vai recuar um Kahn para terceiro zagueiro e aí vai tirar o melhor do Kahn, que é ser um volante, né? Um cão de guarda ali, um jogador que morde no meio campo para virar zagueiro. Vai acabar acontecendo isso. Aí a gente pega um time que tem 2 atacantes rápidos e a gente toma uma sacolada. Por quê? Porque nossa zaga vai ser Kahn, que não é muito rápido, o Hummels, que a gente sabe que também não é muito rápido. Aí tem esqueci o nome dele agora, Munier, que também não é rápido. E do outro lado, pode ser que tenha o Guerreiro, ou não. Ou pode ser o Schuss. Aí é um ponto rápido, mas fora isso, a gente tem uma zaga lerda. Como que você joga com um time que tem atacantes rápidos? Não dá. A gente precisa de alguém. Faz 2 temporadas que a gente bate nessa tecla aqui e parece que só agora que eles perceberam. E outra, a gente no nosso Instagram, tudo bem que a gente não conhece todo mundo, mas a gente tá no Brasil. A gente consegue falar sobre a base. Eles que estão lá não conhecem? Eles que estão dentro do Dortmund todo dia? Porque, igual eu falei, tá precisando de zagueiro, por que não sobe esse zagueiro então? É um zagueiro promissor, ele tem a mesma, eu diria até tanto ele é tão importante quanto o Moukoko no time sub-18, 19 lá do Dortmund, que eles jogam, não lembro agora. Por que não sobe ele se tá precisando de um zagueiro? Ele faz parte da seleção alemã de júniors também. Então, algumas atitudes que não dá para entender, porque houve uma declaração do Zorc que era: se a gente perceber que precisa de um novo zagueiro, se a gente perceber que o Zagadou vai demorar muito para se recuperar, porque ele se machucou, né, no joelho, para variar, a gente vai contratar um zagueiro. Mas até agora nada de zagueiro. Não vi nem especulação de zagueiro. Vai esperar a janela fechar para tentar contratar alguém.
Ou vai esperar o último dia pra ficar apertado, que aí os caras vão querer cobrar mais caro? Não dá, não. Não dá, e trazendo aqui o Breno pro nosso debate, Breno, essa declaração do Favre, na minha opinião, não sei se é a sua opinião, talvez, certamente seja do Renan, isso traz um pouco mais de responsabilidade, até mesmo no sentido de cobrança em relação à temporada que o Favre vai fazer no Borussia Dortmund. Você não acha? Talvez agora, por exemplo, se tiver um resultado negativo, podemos aí ter uma cobrança mais forte no sentido do trabalho do treinador. O que você tem a dizer, Breno? Primeiro que ele expõe todo o amadorismo dele, né? Eu acho que ele tá há 2 anos no Borussia. Como que você não tem uma reunião com a diretoria da base, sei lá, pessoas que estão lá dentro comandando a base? É natural, em clubes do brasileiros ou em outros clubes, sempre há uma sintonia entre o time principal e a base. Né? Você tá 2 anos e você não conhece um jogador da base, não tô falando pra você conhecer todos, mas e que a gente trouxe na semana passada, que ele vai receber mais pressão, né? Porque ele só continua a se ganhar a Bundesliga, então ele tinha que ter se mexido melhor, né? Se mexido mais rápido. Isso é completamente absurdo. Nem eu que jogo o modo carreira faço uma coisa dessa. Acho que ninguém faz. É imprescindível para você ter um elenco forte, por mais que o garoto não vire jogador, ou sei lá, enfim, você tem que conhecer, você tem que saber quem é um jogador que tá pronto para subir, principalmente para a zaga, onde a gente está sem praticamente ninguém, né? Temos o Zagadou, que tá machucado, o Leonardo foi emprestado, né? Você não tem mais. Como que você vai jogar? E se os 3 zagueiros lá, que alguns não são zagueiros, né? O Piszczek é lateral direito, né? E aí você vai ficar recuando. Até quando você vai fazer esses puxadinhos? Perfeito, Breno. Concordo plenamente com você. Até quando vamos continuar fazendo esse puxadinho? Inclusive, isso coloca até em questão, né? Vamos daqui a pouco debater sobre a nossa perspectiva, né? Sobre a temporada do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund está pronto, vamos falar mais adiante. Mas isso também gera laços também com o que o Renan trouxe do seu destaque inicial, que é sobre nosso desempenho em amistosos, porque através desses amistosos nós temos aí um resquício do que podemos encontrar na temporada, pelo menos no sentido individual, né, Renan? E o que você tem a dizer sobre o seu destaque inicial aí em relação aos amistosos? Conta para nós, vamos fingir aqui que ninguém viu os amistosos do Borussia Dortmund nessa semana que vem aí, nessa semana passada. Traz para nós aí o que você viu, Renan, o que você sentiu desse Borussia Dortmund? Foram amistosos se alguém tinha esperança de uma boa temporada, quem assistiu os amistosos perdeu essa esperança, porque foram jogos muito feios, jogos que o Dortmund estava desorganizado, que as táticas do Favre, para variar, nenhuma deu certo. Não tem muito nem o que destacar sobre isso. Foram jogos que, igual você falou, a gente não assistiu, seria melhor. Seria bem melhor, porque você imagina você passar raiva em amistoso. Foi isso que aconteceu, porque o time não tinha organização nenhuma. Foram 2 amistosos, se eu não me engano, Paderborn, que foi um empate, e o outro amistoso, que agora eu não lembro o nome do time, mas que o Dortmund perdeu de 3-1. Então, não são times fortes. Aí tem quem fale, amistoso, o time não tem obrigação de ganhar. Porque os amistosos não foram contra o Bayern, contra o Barcelona, não foi contra os times que o Dortmund vai enfrentar na temporada. Foram times que estão na segunda divisão ou são de ligas mais fracas. Com todo respeito, claro, não estou desrespeitando nenhum dos times, mas eram jogos que eram amistosos,
que o Dortmund tinha obrigação de ganhar. Porque é o Dortmund. Não importa se é amistoso, se é pelada na rua. O Dortmund tá devendo faz tempo. Aí chega no amistoso e ainda perde para os times que estão abaixo dele. Como que a gente vai poder criar uma esperança? Contrata bem. Tudo bem que faltam contratações pontuais, mas perde amistosos para times de segunda divisão, terceira divisão, empata, não dá. E teve até uma nota que o Kicker soltou sobre os amistosos, foi: qualquer um que tenha assistido as partidas do BVB deve ter ficado irritado com o tempo perdido. 2 testes decepcionantes com longas fases sonolentas e misteriosos erros individuais que acabam com o final de semana do Dortmund. Então, se o Kicker soltou uma nota dessa, o Kicker, você imagina como que o torcedor ficou. Entendo que é começo de temporada, que era amistoso, mas não dá para aceitar. Vamos aí, nos 4 últimos amistosos, se eu não me engano, foi uma vitória. 2 empates, acho. Não. Foi uma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Então não dá, não. Ou acorda, ou vai ser mais uma temporada no lixo, só vendo os outros levantarem títulos. É complicado, Renan. Inclusive, assim, eu particularmente sempre tenho adicionado nossos membros, né, nossos torcedores, as pessoas que seguem nossa página, as pessoas que torcem para o Borussia Dortmund, e vi que existia um conformismo de fato em relação aos 2 amistosos, inclusive com prognósticos drásticos para a temporada. E aí eu já não colocarei nesse tom, mas que é preocupante, é bem preocupante, isso sem dúvida. Jogos monótonos, tanto o empate aí contra o Paderborn, quanto a derrota também para o Bochum, por 3-1, são coisas assim que é de espantar um pouco. Breno, você chegou a ver esses amistosos aí? Pode falar, pode concluir, Renan. Só uma coisa bem básica, o Paderborn que a gente empatou, no sábado passado, jogou um amistoso contra o Mönchengladbach. Eles perderam de 2-0. Então, o Mönchengladbach, que a gente considera e todo mundo considera um time mais fraco que o Dortmund, conseguiu fazer 2-0 e a gente conseguiu empatar só. Vale destacar também, né, que se o Paderborn perdeu de 2-0 do Gladbach, é porque eles também estão querendo fazer um amistoso duro, né? Eles estão jogando sério, mas até então é problema deles, né? Nós temos que cumprir o nosso papel e pelo menos aí, assim, não digo, a questão o problema de você empatar ou perder não é tanto o resultado, e sim o desempenho. Quando o time joga de forma sonolenta e quando você não vê uma evolução, aí traz uma tristeza, né? E aí, com certeza, esse é o seu sentimento, né, Renan? Com certeza o sentimento de todos os nossos torcedores. Exatamente. E, assim, assistindo amistoso é sempre jogo amistoso, seja o que for. A gente sempre encontra o mesmo erro, que é defesa. Nossa defesa é muito fraca. Defesa fraca em função do pouco investimento no setor, né, Renan? E trazendo o nosso querido Breno, né, à luz desse amistoso aí. Breno, chegou a acompanhar algum desses amistosos aí? Eu assisti os melhores momentos, né? Não deu pra assistir todo o jogo, mas os melhores momentos e um pouquinho assim deu pra ver. Nos meus nas minhas 2 últimas colunas, aliás, eu falei sobre isso, né? Essa última, o título foi jogo treino é pra arrumar e não bagunçar, porque tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça você empatar ou perder, enfim, eu acho que talvez algumas derrotas em pré-temporada, tudo bem, alguns podem até ser normal, né? Até para corrigir, mas assim, é que são erros que já vêm, né? Já vêm de longa data e não se arruma, né? E falta investimento para uma defesa, você tem muitos jogadores do meio para frente, né? Então, enquanto você não tiver um investimento para trás, essas melhoras, ela não vai acontecer. E se você colocar um cara do meio de campo, volante, para defesa, em algum momento do jogo,
num caso específico, eu acho ok. Agora, você já iniciar fazendo isso e não ter um investimento, aí vai complicar bastante no andar da carruagem, que é da temporada. Então ele vai prejudicando a evolução do time para a temporada. E isso já vem de 2 anos para cá. Perfeito, Breno. E você usou uma palavra-chave, Breno, que me remete, inclusive, ao seu destaque inicial, que é a questão de investimento, né? Acredito que chegamos aqui num consenso que faltou investimento no Borussia Dortmund nessa temporada no sentido do sistema defensivo. Vamos com o que temos, não tem jeito, é com Zagadou, Akanji, Piszczek, Meunier, Guerreiro, Schultz e Hummels, né? Já nosso querido Hummels. Porém, em sentido de investimento também, segundo o seu destaque inicial, falta mais investimento para o futebol feminino, e acredito que você dê esse destaque em função da final europeia que tivemos aí, né, do futebol feminino. Então, estou curioso para saber aí, Breno, o que você tem para trazer do seu destaque inicial em relação ao investimento do futebol feminino, um assunto muito importante para nós aqui. Foi o que o Renan colocou hoje, né, no grupo. Ele colocou que o time do Borussia contratou jogadores para jogar online, né? Eu fico me perguntando, poxa, o futebol tá progredindo, né? Por que você não investe no futebol feminino? Por que você não coloca as meninas? A gente não procura tanto a igualdade de se criar uma liga forte feminina. Você vê que a Alemanha já há muito tempo já tem uma liga forte. Por que ninguém vai lá no Borussia, na diretoria, e fala, por que a gente não banca um futebol feminino? Nem que comece da 3ª divisão, né, que até o Bayern 2 feminino está na 3ª divisão. Mas por que não começa? Porque é investimento, não é prejuízo. Você você ainda traz mais torcedores, né? Você ganha mais simpatia dos torcedores. Pô, o Borussia tem um futebol feminino. Você vê que tem um monte de times femininos na Alemanha, né? Pelo que eu tava vendo, eu acho que só o Schalke também não tem o nosso rival. Mas você vê que o futebol brasileiro tem, né? Você vê que hoje a CBF anunciou a Aline Pellegrini. Você vê que o Twitter do Brasileirão ele é muito criticado, e a Federação Paulista, né, que tem um Twitter, é altamente elogiável, né? Hoje você vê que o futebol feminino está crescendo. Por que não deixa as meninas do Dortmund crescer? Qual o problema disso? Perfeito, Breno. Inclusive, eu tenho uma observação a fazer, né, que se o Borussia Dortmund quisesse mesmo investir no futebol feminino, temos ótimas, né, indicações aí. É só ver aqui no futebol brasileiro, tem muita menina boa de bola. Particularmente falando, na minha época que eu estudei no ginásio, no colegial, eu morava no bairro da Moca, né, ali na Rua Javari, e o clube Juventus sempre investiu muito no futebol feminino. Então, as meninas do Juventus estudavam na minha escola. E, nossa, as meninas jogavam demais, mas dava banho na molecada lá tranquilamente, assim, sabe? Jogava na educação física com elas, inclusive joguei com a Tamires, que é da seleção brasileira, lateral direita hoje, lateral esquerda, na verdade, né? Lateral esquerda, e inclusive uma grande amiga. E, cara, o talento delas são impressionante. E, assim, se o Borussia Dortmund... Tem a dica já, né? O Borussia Dortmund tem as lindas brasileiras aí, que é o Dedê, o Ivanilson, Amoroso, o próprio Everton, o Tinga, entre outros. O Júlio César poderia aí fazer essa saga com o futebol feminino também. Seria interessante, seria legal, mas acho que às vezes falta o feeling, né? Falta aquela ótica, falta aquela ambição de querer crescer em outros polos, e por isso que se faz, né, necessário a tua ideia, o teu destaque inicial, Breno, né? E acredito que o nosso querido Renan deva apreciar também, né? Claro, dos grandes nomes da Europa, dos times grandes da Europa, o Dortmund é o único que não tem o time feminino, né? A gente tá vendo aí o sucesso que é o time do Wolfsburg. É o melhor time da Alemanha. Só não conquistaram aí a Champions League porque eles encontraram o Lyon. O Lyon
é o time mais apelão da liga, né? Mas aí tem um motivo, investimento. Então falta isso pro Dortmund. Houve até um tempo atrás uma votação online para quem era sócio do Dortmund, para quem era morador, né, da Alemanha, sobre o que eles achavam, uma pesquisa, né, sobre o que eles achavam de ter um time do Dortmund feminino. E ao que eu vi foi a última vez que se comentou sobre o assunto. Depois disso eu não vi mais nada, não vi resultado da pesquisa, não vi o que era, mas se falava em ou o Dortmund comprar o time da Renânia do Norte, que é o time da segunda divisão, e fazer o Borussia Dortmund com eles, ou criar um time do zero. Só que foi a última vez que eu vi alguma informação também. Depois disso não vi mais nota nenhuma, nem nada. Então tá... Se o Dortmund der esse passo, né, de criar o time feminino, acredito que a gente só vai ver lá para 2022. E deixamos claro aqui, né, a nossa conscientização em relação a isso. Torcemos para que o Borussia Dortmund invista no futebol feminino, porque é aquilo, né? Borussia Dortmund, não importa onde seja, é Dortmund, e estaremos sempre juntos na torcida pela evolução do clube como um todo, não somente no futebol masculino, mas no esporte em geral. E com essa pandemia, acho que vai demorar mais um pouco. Acho que só se for para 2024, talvez também. Essa pandemia aí, acho que eles não vão investir agora, não. Esperamos que seja o mais rápido possível, né? Mas independente disso, né, Breno, vamos sempre estar atentos, inclusive sempre trazendo informação para nossos torcedores aí, inclusive dando importância, dando destaque dessa pauta aí nas nossas redes sociais, porque é muito importante. E, bom, acredito que encerrando aqui nossos, né, excelentíssimos destaques iniciais aqui, muito bacana. Agora vem uma pergunta-chave, tá? Para ambos, né? E também, é claro, obviamente, que também ele responder, né? E, bom, a temporada está quase chegando, elucidamos aí os nossos investimentos, nossas qualidades nas contratações, a falta de qualidade nas contratações, e a falta de qualidade, no caso, é não ter investido no sistema defensivo. Mas a pergunta é, o time do Borussia Dortmund está pronto para essa temporada que está chegando agora? Estamos prontos para disputar uma Bundesliga? Estamos prontos para disputar uma Pokal? Estamos prontos para fazer frente no UEFA Champions League, num provável grupo da morte, porque sempre temos o grupo da morte, esse é um fato. Renan? Sinceramente, a gente está pronto para fazer o que a gente faz todo ano, que é brigar pelo segundo lugar, tentar a sorte na Pokal, e Champions League eu sinceramente não espero muito também não, porque a gente vai ter as mesmas falhas. O time ele ganhou em qualidade em um ponto que já tinha qualidade, que é o meio. Então, e tem ali a troca do Hakimi pelo Munier, que a gente perdeu um pouco de qualidade, ao meu ver, em alguns pontos e ganhou em outros pontos. Mas, sinceridade, eu queria ter a esperança de um título, pelo menos. Nem que seja uma Pokal chorada, mas que fosse. Só que vendo os amistosos, vendo que a gente continua com mesmo problema de zaga, não dá para ter muita esperança, porque falta isso. É um defeito que a gente já vem acompanhando faz tempo e a gente não vê uma melhora, uma constância, uma mudança ali, né? Então espero que eu queime minha língua no fim da temporada e possa falar isso aqui sem problema nenhum, mas inicialmente não tem muita esperança, não. Legal, Rê. E para você, Breno, o time do Borussia Dortmund está pronto? Já faz uns 3 anos que nunca tá pronto, né? Vamos ser bem sinceros, né? Já faz uns 3 anos aí. Eu acho que não tá pronto, eu acho que falta investimento, que a gente sempre vem falando. Você não tem um time coeso, você não tem um time compacto. E hoje acho que corre o risco até de perder a segunda posição. Desculpa estar falando, enfim. A gente sabe que sempre para falar do Dortmund e tal, mas acho que temos que ser um pouco realista, né? Hoje talvez a gente brigue
para não perder a segunda posição, né, teoricamente, e não brigar pela primeira. Eu acho que cada vez mais o time está decaindo. Eu acho que hoje o RB Leipzig, eu acho que vai brigar muito forte com o Borussia, e é capaz da gente perder a segunda posição. Para Pokal é um jogo único, e aí você tem a sorte de estar num dia bom e conseguir as vitórias. E na Champions é aquilo lá, chega até as oitavas, pega um time melhor e se lasca. Inclusive você citou o RB Leipzig, eu ficaria muito feliz se o Borussia Dortmund tivesse a defesa do RB Leipzig, a contar pelo goleiro até os zagueiros. Eu gostaria muito de ter um Pamecano no Borussia Dortmund, acho que falta de fato o nosso tendão de Aquiles. E assim, compartilhando a opinião de vocês, né, o Renan foi bem enfático, aí estamos preparados sim, mas para a segunda colocação para o vice-campeonato. Concordo com ele, não tem como ser menos, não tem como ser mais realista, mas assim, eu definiria esse estar pronto do Borussia Dortmund, se estamos prontos ou não, como a seguinte palavra: desperdício. E vou dizer por que desperdício, porque assim, dificilmente daqui 2 a 5 anos nós vamos encontrar jogadores individualmente falando tão talentosos como o Sancho, tão decisivos como o Haaland, um potencial enorme para ser um dos melhores atacantes do mundo, e quiçá, porque não da história, na minha opinião, ele tem potencial para isso. Eu sei que é forte falar isso, mas ele tem potencial. Um cara que mete 9 gols no Sub-19, numa partida só, esse cara você tem que ter atenção com ele. Um cara que briga por artilharia de Champions League, nossa primeira Champions, jogando pelo RB Salzburg, esse cara tem que ter atenção. Fora os nossos talentos que nós temos individuais, que é o nosso capitão Marco Reus, que é o Brandt, ou seja, nós temos um time bom individualmente falando, que tem ali problemas na defesa. Mas o problema nem é esse, o problema é quem está gerindo esse time, o cara que está ali articulando, o cara que define a estratégia, o cara que trata do ambiente do clube, que é o nosso técnico. Então, aí bate na mesma tecla sempre, ó. Eu vou até bater na tecla aqui, ó. A mesma tecla sempre. É manter o Favre no comando da equipe um desperdício, porque qualquer treinador, na minha opinião, poderia tirar mais desse time. E com um treinador diferente, mais capacitado, eu tenho certeza que o nosso discurso seria: puta, olha, o Bayern tem um puta time, tem, mas olha, com esse treinador, com essas peças aí, pelo menos o meio pra frente, vamos dar trabalho. Mas com o mesmo treinador, nós sabemos qual é o trabalho do cara, então é difícil ter uma perspectiva boa, é muito difícil, porém é aquilo, somos torcedores e queremos ser calados pelo Favre. Eu tô louco que o Favre dê na minha cara. Dá na minha cara, Favre, dá na minha cara, ó. Dá na minha cara. E cala minha boca e seja campeão da Bundesliga, mas trazendo para o momento, o futebol momento, o trabalho que nós observamos de 2 temporadas para cá e os amistosos que o Renan citou e o Breno também citou, eu não tenho, assim, eu diria que não está pronto. Está pronto sim para uma segunda colocação no máximo aí. Eu diria até que pelos recentes trabalhos dele, o Favre no Dortmund, ele não é um técnico, ele entrega os coletes, só isso. Exato, e coisa que qualquer um poderia fazer, né, Renan? Inclusive, sim, até o Sammer poderia assumir o lugar do Favre, que todo mundo aplaudiria. Sim, exatamente, acho que o que falta pra gente acreditar mais, pelo que eu vejo, a grande maioria não acredita por conta do Favre. O que mais me incomoda hoje, eu não diria nem tanto que é a gente não contratar alguém para defesa, é não ter mudado o Favre ainda. Tá dando para ele uma terceira chance, são 3 temporadas. Em 3 temporadas, com um técnico decente, eu acredito que em pelo menos uma dessas 3 a gente já tinha ido muito mais longe com alguém que soubesse tirar o que esse time pode. Como você falou, vai deixar ele até o fim da próxima temporada, tá bom. E se não der certo? Se a gente perder mais uma temporada, e aí? A partir dessa temporada para a próxima, o Haaland já pode assinar contrato com outro jogador. O Sancho para mim, vou me assustar muito, mas eu acredito que é a última temporada dele como jogador do Dortmund. A gente tem aí o Kahn, o Brandt, são jogadores que têm potencial para serem campeões, são jogadores que buscam títulos, que não estão mais acomodados, não estão em fim de carreira. Então, temporada que vem pode ser tarde para você trazer um técnico novo que ia aproveitar o potencial que a gente tem hoje. Esse é o principal problema. Pode falar, Breno, pode falar. Eu vou falar mais.
pode até ser o tema aí da chamada do podcast aí. 1 é pouco, 2 é bom e 3 já é demais. E ainda falo, provavelmente, ano que vem, eu acho que os caras vão depenar o Borussia. É esse que tá o problema, Breno, porque assim, o que me deixa mais angustiado não é nem o fato de não tem expectativa agora de uma grande temporada, né? Mas o problema é que nós temos jogadores, sabemos que são jogadores diferenciados, que na próxima temporada dificilmente estarão no Borussia Dortmund por causa dessa política de venda de jogadores. E nem o Renan falou, o Sancho, vou ficar muito surpreso se o Sancho permanecer na próxima temporada. Sem ser essa vai permanecer, mas na próxima, do ano que vem, minha temporada aí é 21-22. Vai me surpreender muito. E se o Haaland ficar, acho que o Haaland, é mais possível que o Haaland fique do que o Sancho, mas o Sancho tem quase certeza que não vai ficar. E aí a gente vai desperdiçar essa chance, entendeu? De sacramentar a carreira de um jogador como o Sancho no Borussia Dortmund, o cara virar uma lenda, para que daqui 20, 30 anos nós falarmos, tá vendo aquele britânico ali, ele fez história aqui na Alemanha. A gente vai ficar conhecido só como o time que revelou o Sancho, não o time que o Sancho ganhou alguma coisa. Exato, entendeu? Vai ser até relevante para a própria carreira do Sancho, quando ele, com certeza, é um jogador que vai fazer sucesso em qualquer clube que ele pisar. Acho que o Sancho tem uma dimensão entre Sancho e Dembélé, que as pessoas gostam de comparar. Se o Sancho for embora do Borussia Dortmund, não vai ser mais a mesma coisa. Não, acho que o Sancho vai ser exatamente quem ele é, porque ele mostra um talento natural, fora o profissionalismo dele, que é essencial. Mas é um grande desperdício. Bom, espero que... Enfim, eu espero de fato que estejamos errados aí, que o Fábio Carlos não... Você até falou em desperdício aí, outro dia eu tava conversando com um amigo, né? Ele torce pro Barcelona. Ele também tá desacreditado da vida até mais do que a gente, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo lá, tá pior. Mas o que ele me falou foi praticamente isso. Ele falou, é um desperdício os elencos de Barcelona e Dortmund hoje com quem comanda eles. São times que, bem gerenciados e treinados, ganhariam uma Champions League brincando. Por quê? Porque a gente tem jogado, tanto o Dortmund quanto o Barcelona, tem elencos com jogadores promissores. São jogadores que a gente vai ouvir falar muito ainda. Exatamente. Pode, inclusive, trazer as promessas do Barcelona para cá, que seriam muito bem-vindas, né? Essas promessas seriam bem-vindas, né? Como, exatamente. Por exemplo, Ansu Fati. Exatamente. Tem o tal de, acho que é Pérez, não é? Um canhotinho lá que tem lá, não sei se é Pérez o nome. Puig. Também, muito bom também. E a gente também tem uma par de jogador aí que em boas mãos são jogadores essenciais, mas igual você falou, tá sendo um desperdício de qualidade, né? Um desperdício de qualidade, exatamente. Isso que me deixa mais atordoado para próximas temporadas, no caso, né? Mas é aquela história, né? Vamos torcer e se caso acontecer, né, que é improvável, não temos bola de cristal aqui, né? Se tivéssemos, estaremos milionários, jogaremos a Mega Sena toda semana. Mas por base do trabalho é difícil acreditar. Mas ainda assim somos torcedores e precisamos... Vou deixar aqui gravado. Se o Favre ganhar algum título com o Dortmund que não seja a Copa da Alemanha, a Supercopa da Alemanha, que é um jogo só, eu peço desculpa para ele aqui, em alemão, e ainda faço um sorteio da camisa do Dortmund. Perfeito, todo mundo ganha, tá vendo? Vocês que estão vindo aí, gravem bem o que o Renan falou. Eu também prometo fazer uma promessa que eu ainda não sei qual vou fazer. Vou pensar um pouco, né? Pensei em raspar o cabelo, mas aí não, isso não é promessa, não. Tem que ser uma promessa que todo mundo ganha, inclusive nossos torcedores aí também. Mas uma coisa eu prometo também, reconhecerei também o mérito do Favre caso ele for campeão. Isso não tem problema nenhum. Orgulho aqui zero. Se o Favre for campeão, eu caso. Opa, eu vou mandar esse podcast pra sua noiva, hein? Se prepara que eu vou mandar pra ela isso aí, hein? Fique esperto. Mas vamos lá, né? Bom, é isso aí, vamos girar a página aí. Não temos... Aliás, você, torcedor do Borussia Dortmund, né, que nos acompanha, deixa nos nossos comentários aí, nas nossas redes sociais, o que você espera, se você acha que o Borussia Dortmund está pronto, beleza? Sua opinião é importante. E no próximo podcast eu vou trazer a opinião da galera. Vamos interagir, inclusive, através das nossas redes sociais com vocês, para trazer o nome de vocês aqui no nosso podcast, que é muito importante essa interação.
Acho muito importante mesmo. Achamos importante, claro. O Breno, o Renan, todo mundo aqui que participou do podcast. Bom, agora vamos para um assunto agora, vamos literalmente girar pelo mundo, né? O nosso quadro Giro pelo Mundo. E um tema novamente específico. E a pergunta o tema é bem claro aqui. Qual time europeu contratou melhor nessa janela, na opinião de vocês aí, pelo que vocês estão acompanhando? Então já me manda essa bola, já passa a bola pro Renan fazer esse gol. Renan, responde aí. Chelsea, que inclusive logo deve anunciar o Kai Havertz. Olha só, hein? Que jogador esse Kai Havertz. É assim, Exatamente. eu sempre... Se a gente for pensar, só te cortando rapidinho, eles contrataram Timo, o Kai, agora que tá chegando, e trouxeram o Thiago Silva, a custo zero ainda. Então, e o Ziyech, né? Sim, o Ziyech também. Então, até o momento, eu vejo que é o melhor time contratando, né? Sim. E é só para concluir sobre o Kai Havertz, na minha opinião, é o jogador alemão mais talentoso na atualidade, né? Vai com certeza herdar a coroa do Marco Reus, com a diferença, né? Que ele vai ser o marco zero de uma nova geração da Alemanha e certamente vai ter mais oportunidades, mais sorte do que o Reus, até porque ter mais azar do que o Reus é impossível. Se o cara tiver mais azar que o Reus, esse cara tem que aposentar agora. Breno, a sua opinião aí, qual time europeu contratou melhor nessa janela? Eu vou concordar com o Renan. Eu acho que o Chelsea, ele há muitos anos atrás, ele fez um investimento, foi campeão da Liga dos Campeões depois de muito tempo, deu uma esfriada, mas eu acho que voltou com tudo, né? Com o Tino, com o menino alemão, eu não sei falar o nome, peço desculpa, mas e tem outros jogadores também, tem alguns jogadores jovens. Então você vê que eles voltaram a ter um projeto forte para reconquistar a Europa, né? Então eles vão vir com tudo mesmo, né? Então eu acho que o melhor time hoje de contratações foi o Chelsea. Eu só queria deixar uma menção também ao Manchester City, né? Porque as contratações do City até agora foram bem pontuais também. E eles estão esperando aí a novela Messi e também estão quase anunciando o Koulibaly. Então o City também tem se movimentado bem, né? E para variar, os clubes ingleses sempre contratando bem. O Chelsea já era mais esperado, como bem citado, porque ficou, né, de castigo aí pela UEFA, não pôde contratar. E agora está se reforçando muito bem, com 2 jogadores da nova geração alemã, Werner, Havertz, Ziyech, que é muito habilidoso, o Thiago Silva a custo zero. E sinceramente, né, o Thiago Silva a custo zero. Olha, o Thiago Silva no Borussia Dortmund seria muito bem-vindo ali no lado do Hummels, seria uma zaga de respeito. Mas aquela história, né? Os bastidores do futebol e, infelizmente, certas coisas não se concretizam como queremos, como sonhamos. É isso aí. Chelsea, até o momento, o clube que melhor contratou e precisava contratar porque também estava jogando com jogadores muito jovens da sua base. O destaque é para o Mount, para o Abraham. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, o Chelsea também contratou o lateral direito do Leicester City, não contratou? Acho que o português? Ou não? Tô enganado. Não, contratou o lateral esquerdo. Foi o esquerdo. Esquerdo. Contratou o lateral direito, não me engano. Lateral esquerdo do Leicester City. Qual o nome dele mesmo? Vamos ver aqui. Agora me fugiu o nome dele, mas ele é... Ben Chilwell, é isso? Chilwell, lateral esquerdo da seleção inglesa. Tô aqui no Transfer Market aqui olhando. Perfeito, eu tive que dar uma gugada aqui também, mas achamos ao mesmo tempo. Perfeito, Breno. Beleza, então. Bom, definido isso agora, giro pelo mundo básico, né? Bem simples, até porque estamos no mercado de transferência europeu, teve a pandemia, tudo deu uma atrasada, está um pouco bagunçado ainda, mas com certeza ainda vamos trazer mais assuntos do mercado europeu, até porque é um assunto bem gostoso de falarmos. Mas agora é o momento não menos gostoso, né? Que é o quadro Todo Mundo Gosta, Menos Eu, aquele quadrinho lá que nós damos aquela cornetada no jogador e que ninguém combina nada, inclusive ninguém fica planejando, né? Que jogador que eu vou falar nesse quadro, nós simplesmente pensamos e falamos. Então vou começar pelo Renan. Hoje vai ser o Alisson, goleiro do Liverpool. Olha só, também vou de goleiro também, hein? E você, Breno?
Eu vou de Jorge Sampaoli. Perfeito, né? Um técnico que, na minha opinião, também super valorizado. O que ele queria pedir lá quando ele ia pro Palmeiras era um absurdo. Acho que nenhum técnico nem na Europa tá ganhando o que ele pediu. Eu também acho ele super valorizado. E o meu voto vai em... Pode falar, Breno. Ele é um grande treinador, ele tá provando, ele fez... Mas assim, eu acho que tem coisas que eu já vi nele que eu não gosto, né? Mas, assim, no trabalho de campo ele é muito bom. Pois é, mas ainda acho que ele ainda é um pouco superestimado, mas isso não significa que ele não seja bom, né? Isso é um fato. E eu voto aqui, né, no Todo Mundo Gosta Menos Eu, no Gianluigi, que não é o Buffon, e sim o Donnarumma. Eu acho um goleiro aí super valorizado e todo mundo gosta, todo mundo fala que é o cara, mas na boa, na minha opinião, não vai chegar nem na unha do pé do Buffon e nem na unha encravada do Neuer. Com todo respeito para quem gosta do Donnarumma. Também é um goleiro hipervalorizado, supervalorizado, defina como vocês quiserem, mas todo mundo gosta e eu não gosto. Bom, agora vamos virar mais uma vez a página agora para o duelo de lendas, né? Duelo de lendas aí que é bem interessante. Dessa vez não teremos um duelo, não abri um tópico para o duelo de lendas dos nossos seguidores, ficará para o próximo podcast. Não abrimos, na verdade. Duelo de lendas hoje. Pirlo, jogador que fez história no Milan, na Juventus, teve passagem pela Internazionale também, batedor de falta, muito bom em bola parada, um volante de primeiro passe, assim, excelente, contra um conhecido nosso porque é brasileiro, Juninho Pernambucano, que fez história em Lyon, é cidadão da cidade lá, tem chave da cidade, tem estátua na cidade, um monstro, exímio batedor de falta. Então, nesse duelo de lendas aí, Renan, você fica com o Pirlo ou com o Juninho Pernambucano? Olha, nesse duelo aí eu nem tive muito o que pensar. Pirlo jogava de terno até hoje. Nos treinos da Juventus eu vi algumas vezes lá, ele joga umas bolinhas lá de terno ainda. Pra mim, sem dúvida, é ele. Boa. Breno? Briga boa, mas eu também vou de Pirlo também. Vou de Pirlo. Baita jogador, batia falta, fazia a bola rolar, sabe? Não corria, jogava com maestria ali. Perfeito. O Pirlo que foi inclusive campeão do mundo. Talvez não tenha sido o principal jogador daquela Itália de 2006, mas foi um dos mais importantes. Não foi assim, o principal foi o Cannavaro, é óbvio. Mas assim, o coletivo foi muito importante. Bom, como o Pirlo já venceu essa disputa, meu voto seria no Juninho Pernambucano de qualquer forma, porque eu admiro muito o quesito de bola parada do Juninho Pernambucano. Para mim foi o melhor batedor de falta que tivemos aí nos últimos tempos. Então eu vou votar no Juninho, mas com a menção honrosa do Pirlo, que é um grande jogador. E parabéns a ele por ser técnico da Juventus. É uma missão difícil de levar a Juventus para o título da Champions League, né? Que a Juventus tem... a gente fala somente, mas é muito difícil ganhar uma Champions. Um clube que ganha uma Champions já é um grande vencedor. Mas pelos investimentos que a própria Juventus tem, 2 títulos é pouco para eles lá. Então o Pirlo tem uma missão difícil. Então sorte ao Pirlo, menos contra nós. Eventualmente nos enfrentarmos, apesar que... Juventus que estava presente no nosso título. Exatamente, isso que eu ia falar, né? Já conhecemos bem a Juventus, né? Enfrentando um título de Champions League, seria muito bem-vinda para a história repetir-se, seria muito interessante. E agora, vamos num quadro não menos corneta, Flop ou Foda, né? E eu acho que eu vou começar de trás para frente, hein? Porque o Flop ou Foda já é uma listinha que nós sempre deixamos nossos integrantes da mesa virtual cientes, então não tem surpresa. Mas eu vou começar de trás para frente, eu vou começar com um exímio jogador aí, Bernard, alegria nas pernas. Renan. Pra mim ele é flopinho. Flopinho, olha só, ainda foi bondoso o flopinho, senão que você vê um resquício de mérito nele, pelo menos de bom futebol, né, Renan? Ah, dá, né? Um pouquinho assim, lá no fundinho, mas tem, vai. Também temos que lembrar que o cara foi colocado literalmente numa enrascada, mas até então o cara é profissional, o cara tem que aguentar. Tem essa, né? Tem que aguentar, não dá pra amenizar mesmo, não dá pra amenizar. Breno, Bernard, alegria nas pernas, flop ou foda?
Flopinho também. Perfeito. Eu vou definir como flop. Eu vou ter flop aqui, se for flopinho, eu vou de flop. Agora, Maicon, lateral direito, ex-internacional. Quando eu digo ex-internacional, ele também jogou na Roma, mas foi na Internacional que ele fez história. Renan. Ele vai como fodinha. Não chegava no flop ali, nem no flopinho, mas também não era foda ainda. Breno. Eu já coloco ele como foda. Eu acho que foi um puta jogador. Pra lateral direita ali, ele foi muito... Eu acho que ele é até melhor que o Cafu, sinceramente. O Finha, vamos trazer essa questão pro Finha, né? Que vimos que o Finha é bem fã do Cafu, né? Nos podcasts passados. E, bom, eu não diria que ele é melhor que o Cafu, mas eu diria que entre aí é uma questão de gosto, tá? Pra mim ele é foda também. A questão de gosto. Eu prefiro o Maicon como lateral direito no meu time, seja ele no Borussia Dortmund, vamos colocar no Borussia Dortmund que o Daniel Alves. Eu prefiro. Agora, claro que tem pessoas que vão divergir, vão falar que não, tá, mas eu prefiro. Eu voto em foda. Mas é claro que pegar a carreira dele teve uma decadência normal, que é natural, né? Porque como todo lateral, depende muito da questão física. E ele não era diferente. E por isso o Cafu era um fenômeno, porque o Cafu, pelo menos fisicamente, ele aguentou até os últimos dias dele como jogador de futebol. Então, e até hoje ele é forte, né? Um jogador que se cuida. Zé Roberto é outro exemplo de jogador que se cuida também. Sim, continuando. Sim. Agora continuando, Breno e Renan. Começando aí pelo Renan. Elano, que fez história no Santos, jogou no Manchester City também. Também jogou no... Salvo engano, não sei se ele jogou... Agora eu não vou lembrar se ele jogou no Shakhtar, posso estar enganado, mas Elano, Renan. Pra mim é flopinho. Flopinho? Interessante. Breno? Flopinho também. Ele foi muito bem no Santos, mas foi só no Santos, né? Mesmo voltando, ele foi... As melhores passagens foi no Santos, né? O Manchester City não foi lá, tal. Foi até bem, mas é isso. Ele fez uma carreira sólida, ok. E é flopinho. É flopinho. É complicado, né? Porque, assim, exigir de um jogador que seja foda quando ele tem suas limitações. Mas vou falar uma coisa. Mas até ele se machucar na Copa de 2010, ele era o melhor jogador da seleção brasileira, viu? Ele fez gol em todos os jogos, né? Até ele se machucar. É verdade, né? E assim, ele estava numa boa fase. Vale lembrar também que ele passou por problemas pessoais. E ele teve a separação da esposa, que inclusive era uma atriz da Rede Globo. Que ele pulou a casa dela no muro lá para pedir para ela voltar e se estabanou no chão lá. Ele fez um papelão lá e tal. Então ele entrou num processo depressivo. Não sei se chegou a ficar com depressão, mas entrou num processo depressivo. E isso também acabou prejudicando um pouco ali o andar da carreira dele. Mas como eu havia dito, é muito complicado você exigir de um jogador um nível foda quando ele tem suas limitações. E quando o cara é limitado, quando ele é limitado tecnicamente e ele é foda, porque de fato ele é, que nem um Gattuso, por exemplo. O Gattuso, se eu colocar o Gattuso aqui é foda, todo mundo vai falar, o cara é foda. Tem a limitação técnica dele, mas ele compensava no sangue, na raça, na gana, na representatividade. E eu não enxergo isso no Elano. Mas, como o Breno bem colocou, foi muito bem na seleção brasileira durante um tempo, então, só para adoçar um pouco esse tempero aí, eu vou colocar ele como fodinha, vai, fodinha. Agora vamos com... Que discurso, né, para colocar o cara como fodinha, vamos lá. Agora, Diego Ribas, né, jogador, né, fez história no Santos, jogou muito bem no Atlético de Madrid, jogou no Fenerbahçe também? Agora não tô lembrado. Eu vou dar uma conferida aqui. Mas atualmente como jogador do Flamengo. Renan. Eu acho ele um jogador foda. Eu considero foda. Sempre jogou bem por onde passou. No Flamengo caiu um pouco por conta de contusões também e tal, mas ainda assim mantinha um ritmo. Então considero um jogador foda. Breno. Eu vou de fodinha. Eu acho que ele é um bom jogador, ele é bem, mas no momento que mais precisava o time, eu acho que ele dava uma afogada. Saiu na final de 2002 e em alguns outros momentos ali, até com o Atlético de Madrid, em outros times, até no próprio Flamengo,
uma hora ali decisiva, ele não foi. Mas sim, ele é um bom jogador. Fez grandes jogos pro Atlético, com a camisa do Santos. Eu vou colocar como fodinha. Também coloco como fodinha também, mas eu não posso esquecer de fazer menção àquele golaço que ele fez contra o Barcelona na Champions League de fora da área, um canudo, o Renan deve lembrar muito bem, você também deve lembrar, Breno, um canudo no ângulo, um golaço, jogou muito bem no Atlético. Eu acho que foi até o gol mais bonito que ele fez, né, fora do Brasil, né? Exato, e na Alemanha ele teve problemas com o técnico, né, lembro que talvez tenha sido no Wolfsburg, ele acabou tendo algum problema ali. Ele teve passagem sim pelo Fenerbahçe, acabei de ver aqui, inclusive foi recente. E ele foi muito bem no Wolfsburg também em alguns momentos. Foi. Então, o jogador, ele é bom de bola, o Diego, nossa, é muito bom de bola. Ele, se assim, fosse o Diego, o Ribas, se tivesse na juventude hoje, com essa geração que tá agora, ele seria um grande destaque, seria um jogador aí cobiçado pelos europeus facilmente, como foi, né, no seu passado, e hoje um jogador valorizado no nosso futebol nacional. Bom, agora vamos com um amigo dele, né, com o parça dele lá, o Robinho, que conhecido pelas suas pedaladas, jogou no Santos, campeão brasileiro, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City e jogou também no Milan. E no Atlético Mineiro também, não podemos esquecer. Renan. Pra mim é flop. O auge dele foi as pedaladas, mas depois que as pedaladas acabou, ele sumiu. Boa. Breno. Eu vou colocar ele como fodinha. Por que eu vou colocar como fodinha? Ele foi bem no Santos e até ele se machucar no Real Madrid, o time tava indo bem. Pode reparar, o time do Real Madrid com o Robinho era um time. Depois ele se machucou, aí o time deu uma desengrenada, depois voltou. E aí quando ele voltou, não tinha como tirar aquele time. E aí ele foi começando as atrapalhadas dele fora de campo, né? Querendo sair brigado, já foi brigado com o Santos, já foi brigado com o Real, com o Manchester City. Enfim, só foi escolhas erradas. Eu vou votar nele, eu vou de contra o Renan e de contra o Breno também, né? Vou colocar como foda, mas eu vou explicar o porquê, vou contextualizar. Acho que o grande problema da nossa mídia brasileira é quando surge um jogador como o Robinho, como o Ganso, até mesmo como o Neymar, de querer levar o cara a um patamar que não é dele. Os caras querem colocar o jogador como o novo Pelé, quer colocar como o Ronaldo Fenômeno, como o Ronaldinho Gaúcho, sendo que dá algo a ele que de fato ele não é, mas ele é um bom jogador. Então dentro daquilo que ele pode oferecer, ele é bom, ele é foda. Só que quando você joga o patamar dele lá em cima, aí a frustração vem muito rápido, né? Porque a mídia brasileira gosta de criar falsos ídolos aí, né, no caso, né? E faz isso recentemente com o Neymar. Reparamos aí, fez isso com o Ganso também, que não tem como mais defender o Ganso. Então, dentro dessa ótica e dentro do que ele fez no Santos, no Real Madrid, que ele jogou muito bem, eu coloco ele como foda. Poderia ter sido melhor, poderia, mas aí tem a questão fora de campo, né? E aí não tem como nós deixarmos de observar a questão profissional, porque se o cara não se cuida fora de campo, vai refletir dentro de campo e aí abre margem para a boa leitura que o Renan fez de colocar como flop e também como o Breno colocou como fodinha aí. Então, acho que todos os argumentos são válidos. Mas acho que o principal culpado, obviamente, além do jogador, é o que a mídia cria em cima deles, né? Eu acho uma coisa impressionante, né? Novo Pelé, novo Ronaldo. A mídia brasileira com os jogadores de lá de fora é um negócio que não dá para entender muito. Recentemente a gente teve aí acho que é Matheus, né? Que joga acho que é Hoffenheim. Sucunha. Isso. Ele fez alguns jogos bons na volta da pandemia, não foram todos, e já tinha alguns veículos aí, né, colocando ele como forte candidato à seleção. Não dá, calma, né, gente? Calma, muita calma, não dá. Não, e esse carinho existe mais quando o jogador ele sai de algum, por exemplo, que nem o Neymar saiu do Santos, o Robinho do Santos, o Gabriel Jesus do Palmeiras, aí tem aquele carinho, né? Tem aquela comoção de querer levar o cara no patamar.
Agora, por exemplo, quando é um jogador mais desconhecido como o Roberto Firmino, que joga muito no Liverpool, esse Roberto Firmino não dá e tal, e acaba até trazendo um pensamento negativo do torcedor brasileiro em relação àquele jogador, porque a mídia brasileira não fica elogiando, como faz com jogadores que porventura eles acham que vai ser o novo Pelé. É o caso Eu acho que o Neymar teria até um aceitamento maior do torcedor brasileiro se a mídia não fizesse tudo que ela faz em cima dele. Concordo, com certeza teria. E não sei até se isso seria bom pro próprio Neymar, né? Porque assim, se uma mídia pesada fala que você é o cara, você vai acabar acreditando naquilo, e aí você vai começar a cometer excessos. Talvez se fosse uma mídia mais centrada, mais pezinho no chão e tal, né? Quem sabe? Exatamente, porque querem empurrar o Neymar pro melhor do mundo. Exato, e é aquela história, né? Como debatemos aqui no podcast passado, é um absurdo qualquer pessoa que entenda de futebol, que assista futebol, assim, tirando os amigos parça do Neymar, os amigos próximos e tal, até os fãs, mas considerar o Neymar o melhor do mundo essa temporada, sabemos que não foi, e sabemos de quem deve ser esse título aí, até porque, né? Ele jogou metade do campeonato francês, ficou lesionado, e nos jogos mais importantes da UEFA Champions League, ele simplesmente colecionou erros de finalização, de execução. Então, não dá. Mas, continuando, e falando em execução, esse cara executa bem, pelo menos na frente do gol, né? Agora vamos falar de Jô, né? Atualmente do jogador do Corinthians, centroavante, jogador da seleção brasileira, jogou no Manchester City também. Renan. Olha, eu coloco ele como fodinha. Faltam algumas coisas para ele, mas para mim não é um jogador foda ainda. Ele é matador. Se você deixar ele ali com jogadores bons, ele faz os gols dele. Então, para mim ele tá no fodinha. Breno. Assina embaixo, ele é fodinho. Ele foi bem, e nas 3 passagens pelo Corinthians ele foi bem. No Manchester City ele fez uns golzinhos, nada mais. Né? E no Galo ele, com aquele time do Atlético Mineiro, que eu sempre falo e repito, aquele título da Libertadores é uma ilusão, porque o time do Atlético não jogou tudo isso para ser campeão, mas acabou sendo, tendo várias sortes no meio do caminho, que um time campeão precisa ser, contribuiu. No Inter, muito altos e baixos, mas assim, foi no Corinthians, né? A carreira dele é no Corinthians, então eu boto ele como fodinha. Perfeito. Eu, assim, quando o Jô foi revelado pro futebol, ele ele era federado e tal, né? O menino Jô, do Corinthians. Existia, assim, uns comentários como se fosse o melhor atacante que existisse, assim, que fosse existir. Mas acabou não sendo dessa forma. Mas parece que quando o Jô se consolidou na carreira foi quando pararam de dar um título que a ele não pertencia. Então eu acho ele um bom atacante, aliás, eu acho ele um ótimo centroavante, na verdade. Eu nem vou colocar como bom, acho um ótimo centroavante, faz bem ali a parede, faz o pivô, ele tem recurso no último terço do campo, por exemplo, aquele jogo entre o Corinthians e o Palmeiras na final do Paulista, reparem que qualquer atacante ali ia se banana com a bola, ele deu um corte ali que acabou bagunçando ali na última linha defensiva do Palmeiras, embora tenha sido um grande erro do zagueiro, mas ele é um jogador muito perigoso, acho ele um cara bem importante, é um cara que eu gostaria de ter no meu time, não importa se em Dortmund ou no meu time brasileiro, mas eu vou votar em foda, assim, em foda. Eu vou votar em foda, não vou ficar... Fodinha e foda estão muito próximos, né? Não é pra fodinha, mas vou votar em foda só pra ser diferentão de vocês. Tenho meu respeito pelo centroavante que o Jô acho que é um cara que executa bem as jogadas. É aquilo, né? Veja bem, na Europa não foi um grande jogador, como bem colocou aqui o nosso querido Breno, né? Fez o golzinho no Manchester City, mas acho que é um cara que entrega o que ele tem a oferecer, ele entrega bem. Certo? Concordo. Beleza. E agora só um extra. Ele ainda jogou na mesma época que o Elano no City. Verdade, sim. Foi aquela época que o City tava começando a injetar dinheiro e começaram a contratar os jogadores ali, né? Ele fez parte dessa primeira fase aí. O City meio pobre. Exato, né? O Art Phillips também jogou lá, entre outros jogadores. E agora um flop ou foda extra, que nós temos tempo. Esse é bate-bola, hein, galera? Esse aqui é rapidinho. Arda Turan. Renan. Flop. Breno. Flop.
flop também. Esse é doido, hein? Esse é doido. Agora, o nosso podcast está chegando ao final, né? Já tivemos assuntos interessantes a se debater. Estaremos aí ligados nas notícias do Borussia Dortmund para trazermos aqui em pauta o nosso podcast. Mas vamos deixar as considerações finais com o nosso querido Renan. Renan, suas considerações finais. Agradecer a galera aí que ouve a gente, que acompanha a gente, e falar para todo mundo aí que quiser fazer parte do nosso fã-clube, né, que lá na nossa página a gente deixou um videozinho explicativo para quem quiser fazer parte, quais os passos a seguir, né, então só entrar lá no nosso Instagram e seguir todos os passos lá do vídeo. Perfeito, ótimo recado e bem lembrado, Renan. Se atenta a esse recado, aurinegros estão escutando, hein? Siga nossas instruções lá para o cadastramento. Breno, suas considerações finais. Bom, desejar uma boa semana a todos, né? Para quem vai ouvir também mais tarde o nosso grande podcast, né? E torcer aí para que o time volte a ser o Borussia, né? Vamos ver como que vai acontecer aí. Vamos torcer. Perfeito. Bom, minha consideração final aqui, vou deixar um salve para nossa presidente Mayra Batista, para os nossos integrantes de podcast que ainda estão presentes hoje, Finha, Leandro, Gabi, também deixar um salve também para o Flávio também, que fica pela parte do Twitter, o nosso hooligan, e principalmente para todos vocês que nos ouviram até este presente momento, lembre-se, vocês são importantes pra caramba para nós, beleza? Sintam-se abraçados, vocês são irmãos de sangue, aurinegros, estaremos para sempre juntos enquanto Deus permitir que estejamos nesse planeta aqui. Estaremos sempre juntos torcendo pelo Borussia Dortmund. Beleza? Um grande abraço e valeu!